aí, pessoal? Bem-vindos a mais um Medspace. A gente vai falar hoje sobre um procedimento super importante, principalmente quando a gente está falando de dengue, a prova do laço. É verdade. A prova do laço, apesar de simples, é muito importante para identificar casos de dengue e evitar que a doença se agrave. Pra gente começar, imagine só. Chega no pronto-socorro uma criança, 6 anos de idade, com febre alta, 40 graus, e essa febre já tá durando, sei lá, uns 4 dias. Nossa, febre alta por tanto tempo já é preocupante, né? Pois é. E pra piorar, no terceiro dia de febre, a criança começou a ter diarreia, mas não é uma diarreia qualquer não. Ela tem aquele aspecto de boa de café com cheiro bem forte. E aí? Aí que no quarto dia apareceram dores nas articulações, mas só nos joelhos. E também surgiram manchas vermelhas na pele e um sangramento nasal bem forte. É complicado, hein? Nossa, demais, muitos sintomas. Com esse quadro todo, a dengue já vem com uma suspeita bem forte, né? Principalmente por causa do sangramento e das manchas. E não deu outra. O médico já suspeitou de dengue, e como o caso parecia ser mais grave, ele decidiu fazer a prova do laço. Boa. A prova do laço é super importante nesses casos. Mas antes da gente ir para o passo a passo, o que a prova do laço avalia, exatamente? Explica pra gente. A prova do laço serve para avaliar a fragilidade dos vasos sanguíneos, sabe? Aquelas veias bem fininhas. E essa fragilidade é comum em infecções como a dengue. Então a prova do laço ajuda o médico a saber se os vasos sanguíneos são fragilizados e se a dengue pode estar mais séria. É isso. Isso mesmo, é como um sinal de alerta. E aí, quer saber como a gente faz essa prova? Quero. Me ensina. Primeiro, a gente mede a pressão da criança, anotando os valores da pressão sistólica e da diastólica. Certo. Mediu a pressão. E aí? O que a gente faz com esses números? A gente calcula a média entre a pressão sistólica e a diastólica, somando os dois valores e dividindo por 2. Fácil, né? Moleza. E depois? Aí a gente pega um lápis e desenha um quadradinho de 2,5 centímetros de lado, na parte da frente do antebraço da criança. Ah, entendi. É isso aí. Quadradinho desenhado, a gente pega um manguito do esfigmomanômetro, infla até o valor da média que a gente calculou e mantém por 3 minutos. Parece pouco tempo, mas para uma criança deve ser uma eternidade, né? Pode ser um pouco chato para a criança, mas é rapidinho e importante para garantir que o resultado do teste seja confiável. Beleza, entendi. E depois dos 3 minutos, o que a gente faz? A gente libera a pressão do manguito e conta quantas manchinhas vermelhas apareceram dentro do quadradinho. Essas manchinhas são as petequias, que surgem quando os vasinhos sanguíneos estão fragilizados e extravasam um pouquinho de sangue. Interessante. E como a gente sabe se o teste deu positivo ou negativo? Se a criança tiver 10 ou mais petequias dentro do quadradinho, a gente considera que a prova do laço deu positivo. Já em adultos, a gente considera positivo quando tem 20 ou mais petequias. Então vamos voltar para o caso da criança com suspeita de dengue. Imagina que o médico fez a prova do laço e aí se deparou com algumas alternativas para interpretar o resultado. Que tal a gente analisar essas alternativas juntas para ver se você manda bem? Bora lá! Adoro um desafio. Qual a primeira alternativa? A primeira diz o seguinte: calculamos a média da pressão arterial, inflamos o manguito até esse valor e esperamos 3 minutos. Se tiver mais de 10 petequias, a prova é positiva. O que você acha? Essa tá certinha. Descreve o passo a passo da prova do laço direitinho. Mandou bem. E as outras alternativas, o que elas dizem? A segunda fala para a gente usar só a pressão sistólica, ignorando a diastólica, e ainda fala que precisa de mais de 20 petequias para ser positivo, mesmo em crianças. Aí já complicou, né? E a terceira alternativa é ainda pior. Diz para usar o valor máximo da pressão e deixar o manguito apertando por 10 minutos. Coitada da criança. Nossa, 10 minutos. Ia ficar com o braço todo marcado. E a última alternativa, com a pérola que ela traz. A última é a mais confusa de todas. Usa só a pressão diastólica, ignora a média e ainda mantém os 10 minutos de aperto com o manguito. Um desastre total. Parece ter pegadinha. Mas ainda bem que a gente já sabe qual a resposta é certa. Mas me fala, por que será que tanta gente se enrola na hora de fazer e interpretar a prova do laço? Acho que muita gente subestima a importância de seguir o passo a passo certinho, sabe? E às vezes falta um pouco de atenção na hora de analisar os resultados. É verdade. A gente viu como a prova do laço é importante, mas e agora? O que mais a gente precisa saber para combater a dengue? Bom, a prova do laço é só um indício, né? Para ter certeza do diagnóstico, a gente precisa de mais informações. Aí entram os exames de sangue. Tipo um hemograma. Isso, o hemograma já dá pra gente algumas pistas importantes. Por exemplo, a gente pode ver se as plaquetas do paciente estão baixas. Porque as plaquetas são responsáveis pela coagulação do sangue. Se elas estiverem baixas, aumenta o risco do sangramento. E além das plaquetas, o que mais a gente pode ver no hemograma? A gente também pode analisar os leucócitos, que são as células de defesa do organismo. E também podemos observar alterações nos glóbulos vermelhos, como a hemoconcentração, que indica desidratação. Caramba, quanta informação. Parece que o mamograma é um exame bem completo, né? É sim. Ele dá pra gente uma visão geral do que está acontecendo no organismo do paciente. E aí, com o diagnóstico confirmado, qual é o tratamento para dengue? Infelizmente, não existe um remédio específico para matar o vírus da dengue.
O tratamento é mais para aliviar os sintomas, hidratar o paciente e monitorar a evolução da doença. Que vai, tipo, ajudar o corpo a combater o vírus, né? Exatamente. Repouso, bastante líquido, como água, sucos naturais e água de coco, e medicamentos para controlar a febre e a dor. E a alimentação, tem alguma restrição? O ideal é uma alimentação leve e de fácil digestão. Frutas, verduras, legumes, carnes magras. Nada de comidas pesadas ou gordurosas. É isso aí. Compartilhe esse episódio com a galera. A informação é a melhor forma de prevenção. E continue acompanhando o Medspace para mais dicas sobre saúde. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais.